Olá, eu sou o Danilo Barba. Eu sou Tayane Scott. E está no ar o Negócios em Pauta. O podcast que discute os desafios do mundo dos negócios para você encontrar oportunidades. Negócios em Pauta. Olá, olá, olá para todos os nossos ouvintes do Brasil e do mundo. A gente está começando mais um episódio do Negócios em Pauta, o nosso episódio de número 18. Chegamos à maioridade do nosso podcast, minha gente. Hein? Chegou rápido, hein, Thay? Chegou rápido, 18 aninhos. Juventude aí a todo vapor. Tudo de bom. E por isso, antes de dar início ao nosso passeio pelo mundo das notícias do empreendedorismo e dos negócios, eu e o Danilo, nós queríamos agradecer a audiência de cidades como Boardman e Mountain View, nos Estados Unidos, Lisboa, em Portugal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e, claro, São Paulo, né? Muito obrigado a todos, hein? Muito obrigada por acompanhar o nosso programa. Em breve, quem sabe a gente não vai produzir Negócios em Pauta em outros idiomas, né, Danilo? Eu topo, por que não? Inglês, francês, espanhol. Se alguém se habilitar aí a dar aula pra gente de alemão, russo, outros idiomas. Estamos abertos. A gente topa falar assim, né? Mas agora chega de papo, que eu adoro ficar aqui enrolando, falando um monte de coisa antes da gente começar, né? Vamos ao que interessa, que o episódio de hoje vai tratar de coisas sérias e muito importantes para os negócios. É isso aí. Vamos falar de inteligência artificial, de proteção de dados e de direitos e deveres no mercado. Não tô dando spoiler. Sempre bom lembrar, né? Não tô dando spoiler, só queria deixar isso claro. Bom, em agosto de 2020, como a maioria de vocês já deve saber, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Mas há alguns meses a norma já vem gerando discussão em diversos segmentos. Nessa onda, muitas empresas têm buscado novas fórmulas e maneiras de lidar com as informações pessoais dos clientes. Uma das maiores empresas do mundo do setor de pagamentos, a Mastercard lançou recentemente o projeto Global Data Responsibility Imperative, ok? Imperative. Temos aqui uma pessoa para corrigir o meu inglês em tempo real. Acho que estamos no Brasil e falamos como queremos. Pois é. Bom, o projeto é para abrir uma nova conversa com outras companhias e também com os consumidores, justamente a respeito do uso de dados. Essa iniciativa ela busca atender uma preocupação diagnosticada com uma pesquisa que foi encomendada pela Mastercard com mais de 800 empresários e 2.500 consumidores da Alemanha, Brasil, Espanha, Estados Unidos e Índia sobre a segurança e uso de dados. São 5 países. São 5 países. E entre os brasileiros, por incrível que pareça, 94% disseram que a privacidade de dados é de extrema importância. Então, para quem acha que o brasileiro aí tá meio perdido no mundo, que não tá se importando com quem usa ou quem deixa de usar seus dados, isso é mentira. Os brasileiros estão muito ligados e se preocupam com isso sim. E apenas 34% dos consumidores brasileiros, inclusive, eles acham que as empresas fazem bom uso de seus dados. Então, a maioria não acredita que as empresas estejam usando os dados de maneira correta. Os princípios estabelecidos pela Mastercard no seu manifesto defendem que os dados pessoais pertencem ao indivíduo e que ele tem o direito ao controle dessas informações e também a usá-las em benefício próprio. Cabe às empresas, por sua vez, protegerem esses dados. O presidente global de Advisors da Mastercard, o Dimitrios Dosis, disse, entre aspas, não proteger dados deixou de ser uma opção. As empresas que não perceberem isso vão falir logo mais. Fecha aspas. Eu concordo com o Doses, viu? Porque, olha, brincando aí, desculpa o trocadilho, é Doses, viu? Eu pensei nessa piada, mas eu não ia falar nada. Mas já que você falou, obrigada. Falando de proteção e perdas aí, que você levantou essa bola, o Uber perdeu a licença de operação em Londres por preocupações com a segurança dos usuários. Você sabia, Thay? Não, acabei de saber que é isso. E essa é a segunda vez que a empresa perde a permissão em menos de 3 anos. O regulador de transporte da capital britânica disse que a licença foi revogada porque a companhia não conseguiu resolver uma questão grave de segurança. Por lá, o aplicativo de motorista de aluguel tem uma vulnerabilidade que permitiu que milhares de usuários não autorizados aparecessem no app como motoristas do Uber, fazendo o upload das suas fotos para contas que já estavam licenciadas. Caramba, isso é perigoso. E aqui a gente né? sabe que também acontece isso em alguns casos, né? Foi isso que informou, pelo menos, o Transport for London em comunicação à imprensa, né? Agora o Uber tem 21 dias para recorrer e o interessante é que, por enquanto, ele pode continuar operando até o tribunal de um magistrado decidir aí como as coisas vão ficar. Engraçado que a gente estava conversando sobre isso nas últimas semanas, até
nós fizemos uma viagem que em breve a gente vai trazer novidades aqui no Vamos Negócios dividir em com Pauta. vocês. E quando a gente desceu no aeroporto, nós viemos por Viracopos, as pessoas oferecendo Uber, né? Pois é, o tal do Uber clandestino, né? Em conversa com motoristas a gente fica sabendo dessas coisas. Mas é interessante que pessoas aparentemente que não são Uber oferecem, né? Uber, você tá procurando Uber e tal. Não, se eu tô procurando Uber, eu vou usar o aplicativo, né? então Mas agora fiquem falando... ligados. Vamos mudar de assunto. E falando em ganhar, Danilo, você sabia que a maior mina de Bitcoin da Rússia vem conseguindo transformar água em dinheiro? Puxa vida, hein? Isso eu quero aprender. Isso eu nunca encontrei um tutorial sobre isso na internet, hein? Pois é, com sede na cidade de Bratsk, a Bitriver, maior data center da antiga União Soviética, foi aberta há apenas 1 ano, mas já conquistou clientes de todo o mundo, incluindo Estados Unidos, Japão e China. Uau! E a maioria deles minera bitcoins. Entendi. O detalhe interessante, aliás, é que a empresa é abastecida de energia por hidrelétricas controladas pelo bilionário Oleg Deripaska. Olha que nome interessante, hein? Será que eu falei Esse certo não em nega que é russo? russo. Sobre a marca N Plus Group. Uma das grandes vantagens de minerar criptomoedas na região é o clima, que por ser sem tão dúvida. frio, permite resfriar os equipamentos de mineração de uma forma bem mais Você econômica. economiza, né? Com os fãs lá que eles chamam, né? Você não tem que gastar tanto. Já é gelado pra caramba, então esquentou, só abrir a janela, né? Incrível, tá? Aqui no Brasil, por outro lado, o clima é de cooperação, Então o viu? clima é quente. Cada vez mais, né? Verão tá aí na esquina. Bom, 2 gigantes do varejo nacional viraram parceiras. O Magazine Luiza e a Marisa firmaram um memorando de entendimentos para um projeto de Store Within Store, ou seja, é uma loja dentro da outra. Mas peraí, porque uma loja não tem nada a ver com a outra. Marisa vende roupas, Magazine Luiza vende eletrônicos. O que tem a ver uma coisa com a outra? Essa é a questão obscura ainda, porque ainda não ficou claro quem que vai estar dentro de quem. Com isso, o Magalu ele vai se tornar responsável pela categoria de tecnologia em mais de 300 lojas da Marisa. E segundo um comunicado, um dos objetivos do Magalu com a união é fomentar as vendas de produtos como smartphones e acessórios principalmente. Já a Marisa afirmou que nesse modelo de negócios, o foco da empresa é melhorar o mix de produtos e também alavancar o fluxo de clientes na loja, que é sempre bom, né? O Magazine Luiza ele vai assumir também a estratégia comercial, a disponibilidade de produtos, faturamento, financiamento, logística, contratação e gestão dos colaboradores. É muita coisa, hein? Quase tudo, né? O Já que tá sobrou quase pra uma- Marisa? Quase nada. Quase uma fusão aí, hein? A opção Retire em Loja, uma modalidade que permite a retirada de produtos comprados no e-commerce diretamente nas lojas físicas do Magazine Luiza, também vai estar disponível nas lojas da Marisa, incluindo regiões como Rio de Janeiro e Brasília, onde o Magalu ainda não tem presença física. Agora, falando de crescimento, a Sony está expandindo suas operações para dar foco em projetos de inteligência artificial. Olha, que interessante, Sony. Sony, essa é a proposta da Sony AI, nova divisão da empresa que será dirigida por Hiroaki Kitano. Hiroaki Kitano. Não Gente, é? mas é só nome japonês, pulso aqui, tá difícil. Eu não sei falar japonês, mas eu aposto que é Hiroaki Hiroaki Kitano. Kitano, que atuava como presidente do Laboratório de Ciência da Computação da companhia. A nova área ela vai investir na aplicação da tecnologia em diferentes produtos, desde videogames, smartphones, até câmeras fotográficas e brinquedos. Uma das primeiras empreitadas da divisão, que foi revelada apenas agora, mas já está funcionando em caráter definitivo desde o ano passado, foi o retorno do Aibo, ou O Able. que é o Aibo? É um famoso cachorro robô da Sony, que foi relançado em 2018, com direito a tecnologias como reconhecimento facial e aprendizado, sendo capaz de reconhecer os donos e aprender novos truques de acordo com a própria experiência. E claro, uma ajudinha aí no processamento de inteligência artificial na nuvem, É né? quase um PlayStation Dog. Um PlayStation Dog, muito bom. Mas a inteligência artificial, Danilo, ela não está mudando apenas essas empresas de tecnologia e eletrônicos. Até os setores mais tradicionais, como o direito, estão apostando na IA para aumentar a produtividade. Com certeza. IA é tem minha tudo a melhor ver. amiga, né? Mas IA eu penso numa pessoa física e tal. Mas enfim, né? Na inteligência artificial. Para poder aumentar a produtividade, como eu falei, agilizar os processos e reduzir gastos. No Brasil, a Urbano Vitalino Advogados usa a inteligência artificial para auxiliar o trabalho no escritório. A tecnologia ela fornece dados como alterações na legislação, pareceres e jurisprudência para montar as peças processuais.
Para entender um pouco mais sobre essa história, a gente recebe o advogado Cristiano Sobral, diretor executivo do escritório. Olá, Cristiano, muito bem-vindo ao Negócios em Pauta. É um enorme prazer recebê-lo aqui hoje. Oi, Cristiano. Obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Espero conseguir contribuir à altura. Quando falamos em direito, muita gente associa burocracia e tradição. Mas o Urbano Vitalino foge um pouco a essa regra. Como é que o escritório buscou essa disruptura? O escritório, até por seu histórico, sempre investiu em tecnologia. Desde antes, há muito tempo atrás. Foi um dos primeiros escritórios no Brasil a ter sistema de controle e acompanhamento processual que era todo web. Hoje em dia parece uma coisa simples, mas antigamente era raro se ter isso. Foi um dos primeiros a ter um sistema de acompanhamento processual. Sempre investiu, sempre se preocupou muito com essa parte da tecnologia, né? Isso está dentro do DNA do escritório. Vocês foram os primeiros no segmento a implantar a inteligência artificial nos processos do dia a dia. Em que exatamente ela foi empregada e de que maneira ela otimizou os trabalhos? Quando a gente passou a usar a inteligência artificial, a gente desenhou para operar e para realizar, na verdade, para implementar em 3 fases. Na primeira fase, a gente de fato se preocupou mais com a parte de cadastro, da frequência de cadastro, né, da sequência de cadastro. Isso porque era fato que havia muito erro nos cadastros. Primeiro porque um ser humano, quando faz um cadastro, ele tende a acertar só 75% das vezes. Então, a nova demanda chegava, às vezes já chegava cadastrada errada a partir do próprio cliente, e havia sempre a chance de um novo erro sendo feito pelo próprio escritório, pelo pessoal do escritório. Envolvia muita gente nessa tarefa repetitiva, e a gente começou pelo cadastro. Na parte seguinte da implementação da solução, foi a da análise das decisões, né, para mapear como eram as decisões do juiz nas diferentes varas e comarcas, né? E, por fim, a parte final é a montagem auxiliar de peças processuais, né? Foram nessas 3 frontes que a gente trabalhou na montagem da Carol, né, que é a nossa inteligência artificial baseada em IBM Watson. Essa inteligência artificial até ganhou nome aí no escritório, né, Carol? Quanto foi poupado em recursos financeiros desde a implantação da inteligência artificial da Carol? Quanto foi poupado? Bom, isso é uma coisa difícil de se levantar. Entenda que o escritório ele cresce muito rápido, certo? A gente cresce a uma taxa de 20% a 25% ao ano. E quando você cresce assim em termos de prestação de serviço, não tem outra forma a não ser contratando gente. Muito mais quando se trata de um escritório de advocacia, quando se trata de um negócio baseado na parte intelectual, né? Da economia do conhecimento. Porém, numa estimativa só de postos de trabalho que a gente se desfez, isso no primeiro, comparando 2017, que quando a gente começou a montar o uso da Carol, e 2018, a gente deve ter tido aí uma economia que deve girar em torno de 175 mil mês, mais ou menos. Isso dá na casa de milhões, de 2 milhões mais ou menos, quando você anualiza. O ponto de referência da gente é sempre 2017, que foi quando a gente passou um semestre montando a Carol, antes de anunciar que estava usando, com 2018, que é para usar como base comparativa, né? Mas só para informar, não é que todas as células de cliente nosso fazem uso da Carol. É só em algumas células, que a gente é organizado por célula no atendimento, é que a gente usa a Carol. Então, olhando só essas células na qual a gente usa, a gente já teria hoje esse volume de economia mais ou menos mensal e anualizado se aproximando de uns 2 milhões. E a Carol traz algum benefício direto aos clientes do escritório? Quais? Claro que ela traz benefícios para os clientes. Só para dar uma informação, numa última medida, uma última análise que a gente fez, até para acompanhar o desempenho da própria ferramenta, a gente comparou uma célula no qual eu tinha aproximadamente entre 35% e 40% dos arquivamentos, quer dizer, de quando você de fato encerrava um processo, parava de acompanhar um processo, se davam por acordo. Quer dizer, ainda que tivesse um ganho para o cliente,
quando você tem um acordo, você tem uma redução do ticket médio que você teria que pagar, mas ainda assim houve um certo desembolso por parte do cliente. Hoje, essa mesma célula tinha aproximadamente 40% dos seus arquivamentos por improcedência, que a improcedência é aquele momento no qual a vitória para o cliente foi total e ele não teve nenhum tipo de desembolso, quer dizer, o ticket para aquele caso foi zero. Então, a gente tem sim esse benefício para o cliente com o uso da ferramenta. Essa ideia de batizar a assistente foi bem criativa. Por qual motivo vocês escolheram o nome Carol? Personificar a inteligência artificial ajuda a inseri-la no dia a dia de forma mais simples? O motivo de batizar, né, de colocar o nome de Carol na ferramenta, foi porque a gente precisava apresentar ela ao público. E a gente montou toda uma apresentação. Foi o momento que o escritório estava fazendo 80 anos, então a gente fez essa comemoração dentro de um castelo para remeter à tradição. E no momento que tradicionalmente o Dr. Urbano Neto apresenta os novos sócios, ele apresentou a Carol. Foi montado um chatbot que ele conversou com ela diretamente, as pessoas viram. Foi um momento muito bacana, muito encantador. Então a gente criou o nome, batizou, né, colocou o nome unicamente para poder personificar na hora que a gente apresentasse ao público. Mas ela, de fato, você não vê a Carol operando, né? Para você ter uma ideia mais ou menos de como funciona, no modo tradicional, um advogado recebe uma nova demanda, teria que fazer uma análise daquela nova demanda, pedir subsídios, pensar sobre como ia fazer a defesa, pesquisar jurisprudências, montar a defesa e protocolar. No caso, os advogados que estão nas células que usam a Carol, eles recebem a nova demanda, quer dizer, a origem daquela demanda que veio para o escritório, já com a pressa processual pronta para ele poder revisar e fazer acréscimo se quiser. Até os indicativos de se há ou não necessidade de subsídios adicionais já vem marcado para o advogado. Então, ele não interage com a Carol, a coisa chega para ele pré-pronta, para as células que usam a Carol. E qual foi a reação dos advogados do escritório em relação à aquisição e uso da Carol? Quando eles viram aquela apresentação, Dr. Urbano ali em pé, conversando com a Carol reagindo e respondendo a tudo aquilo que ele perguntava ao vivo, né, na festa que a gente comunicou que estava usando a Carol, porque a gente já estava montando, testando, usando em algumas células, mas em segredo, houve uma surpresa geral. Confesso, hoje em dia a gente sabe que alguns advogados tiveram até medo, né? Pensaram, pô, meu emprego está em risco, porque agora tem essa inteligência artificial que vai conseguir fazer tudo. Mas isso no primeiro momento. Num segundo momento, quando a gente começou a usar a Carol em algumas células com mais após a fase do cadastro, quando a gente já começou realmente ajudar e a fazer pré-peças, né, e a gerar as peças, a gente descobriu que havia uma resistência ao uso no começo dela, né? Ela gerava 73% das contestações que chegava para aquelas células, ela conseguia fazer a contestação e gerar e enviar pronta para o advogado, mas só 50% dos advogados faziam download daquela peça para usar. Eles a usavam de fato, né? Quando a gente descobriu isso, que havia essa resistência, a gente fez uma pesquisa para tentar entender por que da resistência. Então a gente descobriu que alguns advogados tinham a sensação de ser menos advogados ao usar aquela peça, porque era uma peça que tem sido artificialmente produzida. Essa era uma das origens da resistência. Então, para quebrar isso, a gente criou uma divisão de inovação que trabalha basicamente com a Carol, envolveu as equipes e na construção das contestações, das respostas aos pedidos e tudo mais, a gente envolveu os advogados de cada equipe, incluindo até algumas ideias muito boas que eles tiveram nas equipes, foram integralizadas à própria Carol ao longo do tempo. Então, hoje não existe mais resistência, ao contrário, células onde ainda não estava inserida a Carol, a demanda das pessoas para que a gente insira a Carol. Cada vez mais elas entendem que você ter o auxílio ali de um assistente jurídico artificial, né,
baseado em inteligência artificial é um auxílio para eles, é uma ajuda no desenvolvimento do trabalho deles mesmos. Então hoje não há mais resistência. Pegando o gancho na pergunta do Danilo, vocês investiram em algum tipo de treinamento para que os advogados pudessem conhecer e aproveitar melhor os benefícios dessa nova ferramenta? Como eu disse lá atrás, a utilização da Carol é uma coisa automática, você não percebe. Na época que ela só fazia o cadastro, quando a gente começou a usar ela, por exemplo, que era quando ela estava fazendo sua parte cadastral, ninguém sabia que a gente utilizava a Carol. Então, para o advogado, era como se um ser humano tivesse feito o cadastro antes deles e tivesse chegado o cadastro para ele pronto. Ele não interagia, não há uma interação com ela. Ela é parte do fluxo do processo. Hoje, quando a peça chega, não só o cadastro da nova demanda, mas já a pré-peça pronta, né? É a mesma coisa, ele não interage. Ele abre a peça, analisa se tem alguma coisa que ele queira acrescentar, algo que ele queira modificar e protocola aquela peça. E na medida que há o uso e essas revisões feitas pelos próprios advogados, é uma das formas de feedback para a Carol ir melhorando cada vez mais. Mas não há uma interação, a necessidade de treinamento para usar. Por que você considera importante esse casamento entre uma atividade tão tradicional e a inteligência artificial? Veja, não há como a gente frear o que está aí, certo? A inteligência artificial está aí, está se desenvolvendo de forma muito rápida, tem muita gente investindo nisso hoje em dia, e é o futuro da advocacia, o futuro de outros segmentos tradicionais, como por exemplo a auditoria, contábil, a própria contabilidade, tudo isso aí vai ser atingido diretamente pela inteligência artificial. É uma mudança muito forte de paradigmas e da forma de você encarar o trabalho hoje. O trabalho intelectual que eu estou falando, não é o trabalho apenas convencional e repetitivo. Então, é melhor a gente se antecipar e participar dessa revolução do que você esperar e ser superado por ela, entendeu? Então a gente acho que é dever de cada um que vive nesse mundo atual de digitalização, de disruptura, de buscar ser você mesmo a produzir a disruptura, ser você mesmo a dar esse passo, né, a fazer com que a sociedade avance por causa da tecnologia. No Urbano Vitalino, vocês atendem diversas especialidades, como o direito da medicina, que está aí bastante em debate por conta das discussões da telemedicina. Em casos como esse, ter esse contato mais estreito com a tecnologia e sentir seus benefícios na prática ajuda a ter uma visão das questões por um outro ângulo. A tecnologia sempre vai ajudar, mas para o presente, a gente tem que entender as limitações que ela tem hoje. Então, hoje, a gente não está utilizando a inteligência artificial para as áreas do direito que são especializadas. Talvez, daqui a pouco, a gente comece a usar ela para fazer pesquisas, para gerar informação que lastreie esses especialistas nas suas colocações, na construção de suas peças. Mas hoje a gente não usa ela na parte mais especializada, como no caso da telemedicina, no direito digital, tributário ou societário, certo? Hoje a gente está fazendo uso da inteligência artificial, mas naquele segmento onde há demanda repetitiva, onde as questões são similares, né? Inteligência artificial depende muito de dados e de grandes volumes de dados. Não dá para você treinar uma ferramenta dessa com pouca informação. Ela exige que você tenha um volume maior de dados. Por isso que a gente não usa ainda na área especializada. Mas eu acho que no futuro vai acontecer. E Cristiano, como você acredita que a inteligência artificial pode contribuir ainda mais para desburocratizar e otimizar a área jurídica? Veja, no começo, a inteligência artificial estava só em um lado da mesa. Eu gosto muito de fazer essa reflexão. Ela estava num lado da mesa porque só ela começou com o escritório de advocacia a utilizar. Hoje vários escritórios estão tentando usar, estão tentando desenvolver sua própria ferramenta, além do nosso, né? Enquanto a gente aprimora cada vez mais a nossa. Então, você tem os escritórios de advocacia fortalecendo essa área de inteligência artificial. Do outro lado, você tem hoje cada vez mais os tribunais, algumas varas, até a própria OAB, também começando a investir na área de inteligência artificial. Então a inteligência artificial agora está começando a estar dos dois lados da mesa. Do lado de quem defende, do lado de quem ataca, digamos assim, e do lado de quem julga.
Na verdade, está nos 3 pontos da justiça, né? Isso tende a ampliar cada vez mais. Então, eu creio que no futuro vai haver uma interação maior entre essas inteligências, até para agilizar o processo, né, e chegar a uma solução mais rápida. Não tem por que ser diferente. Eu sempre lembro muito daquela história que se conta de 2 inteligências artificiais que foram colocadas, uma para treinar a outra em termos para treinar a outra no entendimento de linguagem natural. Que com o tempo as 2 desenvolveram uma linguagem mais eficiente entre elas e acabaram sendo desligadas, né? É uma história que se conta do Facebook. É muito semelhante ao que pode acontecer no futuro, quando você tiver nos 2 lados da mesa de uma negociação, de um processo judicial, inteligência artificial participando. A tendência é que a gente encontre uma forma de usar essas ferramentas para achar uma solução ótima desse dilema, né? Dessa situação. Falando um pouco do escritório de forma geral, quantos clientes vocês têm hoje e em que áreas? Bom, hoje o escritório é considerado pela análise da advocacia como um dos 10 maiores do Brasil, né? E a gente tem um número, menos de 300 clientes é o que a gente tem hoje em dia. E a atuação do escritório é full service, quer dizer, a gente atende em todas as áreas do direito. Claro que a gente atua sempre do lado empresarial, a gente não defende pessoa física, a gente só defende pessoa jurídica, mas a nossa atuação é full service. Quantos profissionais integram o time do Urbano Vitalino? O corpo do Urbano Vitalino Advogados é de mais ou menos 660 pessoas, sendo 330 advogados e o resto é estagiário e seretistas. Esse é o tamanho do Urbano. De novo eu vou fazer um gancho aqui com a pergunta do Danilo e até retomar o assunto que a gente vinha conversando antes. Você acha que em um futuro próximo a inteligência artificial vai ser capaz de substituir o trabalho dos advogados? Por quê? Há uma tendência que se substitua. Não digo todo o trabalho do advogado, em todas as esferas que o advogado atua, mas aqueles advogados que atuam mais em demandas repetitivas, esses têm sim uma ameaça de que venham a ser substituídos pela inteligência artificial no futuro. Mas entenda que esse é um movimento que não é só não parte só da inteligência artificial. Se você pensar que hoje existe o IRDR, por exemplo, que é um dispositivo do Código de Processo Civil novo, que permite que você provoque incidentes de demanda repetitiva, para que a justiça defina como vai se posicionar de forma uniforme toda vez que houver aquele mesmo tipo de problema, para que acelere a solução e resolva no atacado e não no varejo os problemas que são repetitivos, você já tem uma tendência até do legislativo de buscar uma redução desse número de advogados, né? desse volume de atuação dos advogados, né? no Brasil. A inteligência artificial vai contribuir com isso, porque o foco dela, pelo menos até na limitação que ela tem hoje, como tecnologia, é de estar voltada ao que for demanda repetitiva. Então, não há como negar que existe sim risco para o advogado que atua apenas com demanda repetitiva. Não enxerga esse risco para quem atua em demandas mais especializadas, né? Como advogado de direito médico, de direito até tributarista, societários que lidam com questões que são muito díspares umas das outras, né? São muito diferentes umas das outras. Então esses são mais difíceis de serem substituídos pela inteligência artificial como ela é hoje. O amanhã, ninguém sabe como vai ser. O escritório também atua no segmento de legislação ambiental e obtenção de licenças e autorizações, incluindo demandas relacionadas a setores como óleo e gás, infraestrutura e madeireiras. Como vocês avaliam a situação atual do Brasil nesse sentido? Veja, essa questão ambiental tem um pouco de conotação política, né, no momento atual, então eu preferia não me pronunciar. Continuando a discussão sobre os advogados, o número de profissionais no Brasil ele impressiona. É um advogado para cada 190 habitantes. Hoje há 1,1 milhão de profissionais cadastrados na Ordem dos Advogados do Brasil, para uma população estimada em 210 milhões de habitantes pelo IBGE. Se seguir nesse ritmo, você acredita que o país poderá ter problemas de empregabilidade nesse mercado? Esse número de 1,1 milhão de advogados ser muito elevado e tudo mais, isso é um pouco contestável, sabe? Não é que todo esse pessoal que está registrado na OAB exerce a advocacia em si. Lembre que tem várias outras atividades que
são realizadas por advogados, por pessoas formadas em direito, né? Os advogados, as pessoas formadas em direito também estão em várias outras atividades. Existem vários que são administradores, são formados em direito e tantas outras atividades profissionais que são exercidas por advogados, né? Então, eu acho que esse número precisava ser melhor apurado, né? Eu não vou negar que existe um número grande de novas faculdades formando novos advogados e tudo mais. Mas se você pegar o número de processos que existe no país, ativo, e dividir por esse número de 1 milhão, de 1 milhão e 100 advogados, você vai ver que dava um número muito pequeno de processos por advogado. Isso não reflete a realidade. Isso mostra que muitos desses registrados na OAB provavelmente se registraram assim que se formaram e tudo mais e passaram a exercer outra profissão e nunca foram lá para tirar seu registro. Talvez se a gente for olhar só os ativos, esse número seja bem menor. Então, eu acho que precisava entender melhor esse número. Eu não acredito muito nesse número. Acho que falta um estudo melhor, mais aprofundado sobre o que ele significa, para poder fazer qualquer tipo de colocação sobre ele. Recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil denunciou nas Nações Unidas o que qualifica de retrocesso político brasileiro. Como o avanço da tecnologia no setor pode colaborar com esse tipo de impasse? Bom, veja, como eu tinha dito antes, eu não queria fazer nenhum tipo de comentário que envolva questões de posicionamento político, tá? Então, eu não gostaria de responder essa pergunta. Vocês anunciaram sociedade com o advogado e ex-membro do Ministério Público do Trabalho, Renato Saraiva. Como se desenrolou essa parceria e quais as perspectivas para o futuro nesse sentido? Bom, o Dr. Renato é uma figura que não se pode negar que é um dos maiores especialistas em direito do trabalho do Brasil, né? Quase todos os advogados trabalhistas já estudaram ou têm em mãos e usam diariamente a CLT comentada por ele, né? Então, o nosso relacionamento com o Renato se deu primeiro por amizade e aproximação que ele tinha com o Urbano Neto, com os demais sócios do escritório, e segundo, pelo reconhecimento mútuo dele no escritório como potencial para atrair e atuar em demandas trabalhistas estratégicas e o escritório nele na sua capacidade profissional de atuar nesse mesmo segmento, nesse mesmo modelo de advocacia trabalhista, né? Vocês sabem que o Renato ele é um profissional totalmente voltado para a parte estratégica trabalhista, né? Aquelas ações trabalhistas de maior vulto, de maior importância para o cliente, até para a sociedade. Então, nada mais lógico do que essas duas potências trabalharem juntas, não é verdade? Um ano depois da promulgação da Lei de Proteção de Dados Pessoais, 2/3 das empresas afirmam ter conhecimento médio sobre a legislação, segundo o Serasa Experian. A maior parte das companhias tem muito trabalho pela frente até alcançar a completa adequação à lei? Certamente que sim. Se você for até se aproximar em vários escritórios de advocacia, você vai ver que mesmo escritórios de advocacia de renome, grandes escritórios, não estão preparados, não se prepararam para as mudanças que tem a nova lei, essa Lei Geral de Proteção de Dados. Então tem um longo trabalho para fazer, para você se proteger. Afinal de contas, pontos simples, como o simples recolher dados para uma seleção, por exemplo. Você já vai estar usando dados pessoais. Você já tem que informar como vai descartar aqueles dados. Você já tem que ter a autorização clara e explícita do dono do dado de que vai permitir que você o use. Então, veja, uma coisa tão simples como fazer uma seleção, que é tão comum e acontece diariamente nas empresas no Brasil, tem que se ter uma adequação à questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Imagine todas as outras informações que se pega de clientes e se recolhe via redes sociais, né, ou qualquer outra ferramental. Então, há sim muita coisa a ser feita e pode ter certeza que vários escritórios de advocacia sequer fizeram o dever de casa. E muitos estão até oferecendo e se posicionando como especialista nessa área, mas não conseguiram olhar para o próprio processo, para o próprio fluxo e implementar dentro de si, dentro da sua estrutura, o que a lei exige. Nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência neste ano. Que outras reformas importantes para o Brasil devem ser feitas até 2023?
Quais são as expectativas para a economia e para o mercado no país? Bom, eu peço desculpa que eu não gostaria de responder perguntas que tenham conotação um tanto quanto política, certo? Agora, uma coisa eu posso afirmar, qualquer que seja as previsões que existem para o Brasil até 2023, econômicas ou de reformas e tudo mais, vão estar erradas. A gente já sabe que é assim que funciona, né? Essas previsões são, geralmente, elas se baseiam na situação atual e é como se você traçasse uma linha reta para tentar prever o que vai acontecer no futuro e o futuro não vem em linha reta. Então, pode ter certeza, seja lá quais forem as previsões que você estava imaginando, elas vão estar erradas. Cristiano, muito obrigado pela sua participação, foi muito bacana a nossa conversa e para a gente finalizar esse bate-papo, a gente gostaria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes com uma dica de como eles podem implementar a tecnologia no dia a dia profissional. Eu é que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado em participar. E a dica que eu deixaria é muito simples, é a de se expor. A gente não vai conseguir entender nem acompanhar todas as mudanças que estão vindo, certo? O que se sabe hoje é que nos próximos 15 anos a gente vai ter uma evolução equivalente ao que se viveu nos últimos 150. Então é muita coisa que vai mudar. É muita coisa nova que vem por aí. Então, a única forma que eu acredito que tem de você se aproximar desse meio é você se expondo. E como é que você se expõe? Por exemplo, você tem uma carteira para Bitcoin? Se você não tem, tenha. Pode ser que você nunca receba valores em Bitcoin, não transacione em Bitcoin, mas você vai estar experimentando o Bitcoin. Se você não teve nenhuma proximidade ou nenhum entendimento com relação à inteligência artificial, procure se aproximar mais de inteligência artificial. Por exemplo, se você entrar na própria IBM, você consegue fazer uma conta na IBM e consegue usar o Watson para experimentar, para besteiras do dia a dia. Tem tutoriais e tudo mais para você testar. Se você não entende muito de análise de dados, se aproxime de análise de dados. Veja esses webinars sobre análise de dados, se aproxime de ferramentas de BI como ClickSense, ClickView, outras semelhantes para você entender o que é que a ferramenta traz. E pense sempre numa coisa, hoje em dia, com todo o desenrolar dessa tecnologia nova que está se vivendo, as pessoas passaram a se preocupar mais com o forno do que com o pão. Hoje em dia se fala muito, se valoriza muito quem entende do forno e não tanto quem sabe fazer o pão, quando no fim é quem faz o pão que traz o resultado. O que eu estou tentando dizer? Não se preocupe tanto, você que é médico, advogado, administrador, em tentar ser aquele cara que domina a ferramenta tecnológica que vai produzir aquele resultado. Você não precisa ser o cara que mais entende de Watson, que vai programar em Watson ou coisa do gênero. Você precisa ser o cara que consegue entender como extrair resultado do Watson que já existe, da ferramenta que já existe, sabe? Você precisa ser o cara que consegue extrair informações dos dados que estão sendo apresentados pelo BI ou pela ferramenta de análise de dados que você tem ou que você vai se expor. O resultado está aí. A diferença das pessoas vai ser em você trazer e produzir resultado. A Carol, que é a nossa inteligência artificial do escritório, ela não foi criada e desenvolvida pelo pessoal da IBM e tudo mais. A arquitetura original dela foi desenvolvida por mim, por a gente, simplesmente pensando no processo que eu tinha, no que eu queria, no que a gente queria de resultado, nas informações que a gente tinha no mercado, ou seja, como eu vou conseguir fazer um pão dessa massa, usando esse forno. Então, minha dica é, se concentre no pão, se exponha à tecnologia disponível e siga em frente. Não se preocupe em tentar entender de tudo, porque não vai ser possível. Com o volume de coisa que vem por aí, é melhor você pegar o seu conhecimento, aquilo que você sabe bem, e ver como é que a tecnologia pode te ajudar a usá-lo melhor, a produzir com ele algo mais, né? Usando a tecnologia como ferramenta. Bom, eu acho que é isso aí. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Olha, Danilo, eu gostei bastante dessa conversa e mais ainda de saber que a inteligência artificial está quebrando barreiras e conquistando seu espaço até nos mais tradicionais dos segmentos.
Num país que tem, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 80 milhões de processos em tramitação, aguardando aí a definição dos tribunais, essa é uma evolução importante que pode ajudar a acelerar esses prazos. Eu concordo com você, tá? E principalmente agora, com a aproximação da Lei da Proteção de Dados, que pode elevar o número de processos de uma forma aí considerável. Mas isso é assunto para a gente acompanhar nos próximos meses, sabe por quê? Por quê? Porque hoje o nosso episódio chegou ao fim. Ah, É verdade. poxa vida, eu gosto tanto, passa tão rápido. Mas não precisa ficar triste não, porque dá para continuar ouvindo os nossos episódios no iTunes, no Spotify, no Deezer e também no YouTube agora. E tem mais, sabia, Danilo? O quê? Agora a gente tá chique, estamos chiquérrimos, estamos nas redes sociais Olha também. só, estamos sociáveis. Super! No Twitter você acha o Negócios em Pauta no @em_pauta. Já no Instagram e no Facebook é só procurar por Negócios em Pauta e seguir a gente. A gente aparece lá. Corre lá, mas não esquece de voltar aqui na próxima quarta-feira para conferir mais uma edição quentinha e cheia de novidades. Esperamos você juntinho aqui com a gente. Até lá! Negócios em Pauta.